Olha, é vergonhoso o que aconteceu hoje na CPI das fake news. Para quem não sabe, hoje na CPI das fake news foi depor um senhor chamado Hans River. Hans River, ele era funcionário da Yacols. Yacols é uma empresa que foi contratada por uma outra empresa que fazia parte da campanha do Bolsonaro. Quem diz isso não sou eu, quem diz isso foi o próprio Hans River para a reportagem da Folha, que foi uma reportagem que saiu pouco depois da eleição, um pouco antes, bem na época da eleição, que mostrava que o Bolsonaro fazia disparos em massa de fake news no WhatsApp e que ele contratou 4 empresas para isso. O Rui Falcão, se eu não me engano, pediu a convocação dele, ele foi convocado e foi lá. E foi um show de mentiras, e de baixo nível, muito, mas muito baixo nível. E aí a Folha publicou as provas das mentiras dele, de que ele mentiu. E aí, a pior das mentiras dele foi quando ele, Hans River, lá na CPI das fake news, ele disse que a repórter da Folha, a Patrícia Campos Melo, que foi quem fez a reportagem na época da eleição, que ela se insinuou sexualmente para ele. E agora vamos falar sobre outra coisa. O pessoal, vários políticos, jornalistas, gente até que não é da política, começou a prestar solidariedade à jornalista da Folha. Por quê? O ataque foi muito, mas muito baixo. Mas ninguém até agora falou no principal culpado. Mas quem mente está cometendo um crime. E o presidente da comissão pode a qualquer momento dar voz de prisão para o depoente, ou seja, para quem está lá depondo, para que essa pessoa seja presa por mentir numa comissão. Porque, afinal, se a pessoa mentiu uma vez, pode mentir 2, 3, 5, 10, 100 vezes e já tudo que essa pessoa disser não vale mais nada, ou disso, já não vale mais nada. Ela fez uma pergunta se ele fez campanha para uma pessoa em 2018, e ele começou a meio que gaguejar, falava que não lembrava bem, não sei o que, ela falou, você fez ou não fez, você trabalhava nessa companhia em 2018, deve ser mais fácil lembrar. Aí ela falou, mas ele não foi candidato em 2018. Mas nesse momento, a crítica aos outros parlamentares de esquerda que estavam lá, alguém podia se levantar e falar, ele está mentindo, voz de prisão para ele, porque se ele mentir uma vez, ele vai mentir 10, ele vai mentir 20. Ninguém fez isso, o que aconteceu? Ele continuou mentindo. Ele acusou o Rui Falcão, deputado do PT, de chamá-lo de favelado. O Rui Falcão perguntou para ele em que bairro ele morava, ele falou... Não, perguntou para ele de onde ele era, o depoente falou o bairro, o Hans River, e o Rui Falcão perguntou se era de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o bairro, porque as duas cidades têm o bairro com o mesmo nome. O Hans River falou, você está me chamando de favelado, é só porque eu sou negro. Fez um tumulto, uma confusão, e é o que acontece. Os bolsonaristas estão compartilhando isso nos grupos deles do WhatsApp, assim, sem parar. No Twitter, CPMI, foi parar em primeiro, são centenas de milhares de menções, estão compartilhando esses vídeos sem parar. Aí compartilham o vídeo dele dizendo, o Rui Falcão, você tá me chamando de favelado porque eu sou negro. Então eles estão usando a estratégia de comunicação deles muito bem e criaram uma narrativa. E aí o que acontece? Claro que eles não mostram quando ele mente, e ele mentiu não só uma vez. Como ele percebeu, ele chegou lá meio assustado. Assim como o Alan dos Santos chegou assustado na CPI das fake news, quando ele percebeu que o clima estava propenso, ele se engrandeceu, deu um show, assim como o Alan dos Santos. E aí, claro, os bolsonaristas estão atacando a jornalista da Folha, a Patrícia Campos Melo, e sem parar, por muitas e muitas horas, a tarde inteira atacando essa jornalista, chamando ela de petista, dizendo que a matéria que ela fez na Folha é mentira, e aí começam outras mentiras dele. Ele vai falando que que quem fez campanha com fake news foi o PT e não o Bolsonaro, e ele começa a falar coisas, e no fim a Folha mostra as provas. A Folha mostra que foi ele quem convidou a jornalista da Folha para sair, para ir num show, e ela nem respondeu, ela deu um bolo nele, deu um fora nele. Então quem se insinuou foi ele e não ela. E aí mostra que ele enviou para a Folha centenas de arquivos mostrando os disparos sendo feitos. E ele disse que não tinha enviado nada para a Folha. Então o senhor Ângelo Coronel hoje, de coronel não teve nada. E é muito surpreendente, porque quando começou a CPI das fake news, o Ângelo Coronel deu uma entrevista para uma TV da Bahia
em que ele dizia que se alguém mentisse na CPI, ele iria dar voz de prisão. E ele dizia, até falava que ele ia querer convocar o Carlos Bolsonaro e perguntar para o Carlos Bolsonaro se ele usou fake news na eleição. E que se o Carlos Bolsonaro mentisse, ele ia falar, então você está preso. E ele fazia nessa entrevista, isso foi logo que a CPI foi instalada e ele foi eleito presidente da CPI. Ele estava todo pomposo e ele dizia, eu vou mostrar que eu sou coronel mesmo e não é só no nome. Pois bem, hoje ele mostrou exatamente o oposto disso. Então, senhor Ângelo Coronel, uma vergonha. O Adriano de Nóbrega morreu. E aí eles precisavam tirar o foco. Veja bem, eu não estou aqui falando do Adriano de Nóbrega, poderia estar falando. Então, como o miliciano ligado ao Flávio Bolsonaro foi assassinado pela polícia, eles tiram o foco disso e agora todo mundo só fala na CPI das fake news. Todo mundo esqueceu do caso Marielle, que ele está ligado, todo mundo esqueceu da rachadinha do Flávio Bolsonaro e todo mundo só dá atenção à CPI das fake news. Aqui, ó, ele falou que o processo era sigiloso, que a Folha conseguiu de alguma maneira sórdida esse processo sigiloso. O processo não é sigiloso, ele está mentindo. E agora os bolsonaristas estão todos rindo à toa, porque eles estão tirando o foco do que realmente interessa. É muito, muito difícil. Então, esperamos que finalmente a esquerda abra os olhos e faça uma máquina de comunicação para fazer frente aos bolsonaristas, porque hoje eles ligaram um pouquinho da máquina de comunicação deles e deu para ver o tamanho do estrago quando eles criam um factóide e quando eles querem promover esse factóide, como que eles empurram e pautam toda a sociedade. É isso. Se você quer que mude, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. É importante se inscrever no canal para levar a verdade para as pessoas. É isso. Falou.